Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 17, versículo 2, o ponto 1, que diz: o Sacro Império Romano Germânico. O versículo 2 diz: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Eu vou citar um dos maiores exemplos, da prostituição da Igreja Católica com os reis da terra. O texto fala de uma prostituição espiritual que ocorre entre a religião que foi criada na Babilônia e os reis da terra. Um dos grandes exemplos de prostituição espiritual foi o Papa Leão III, que organizou o primeiro Reich, que vai inspirar Adolfo Hitler. Nesse ponto nós veremos de onde que Adolfo Hitler tirou a duração de 1000 anos para o terceiro Reich. Todo esse foi um projeto da Igreja Católica. A Igreja Católica, até pela obra da história da Igreja de Eusébio de Cesareia, que era um teólogo católico, trabalhou para o imperador, ele critica aqueles que defendem que Jesus Cristo voltará e implantará um reino de 1000 anos na Terra. A Igreja Católica acredita que essa missão é dela, e por isso ela organizou com Agostinho de Hipona a teoria da guerra santa, a teoria da guerra justa, dizendo que a Igreja podia matar para implantar o reino de Deus na Terra. E é claro, isso está errado, não tem chance de estar correto. A Igreja, ela cuida de um reino espiritual aqui na Terra. O reino literal será o próprio Jesus que vai implantar ao fim da grande tribulação, no início do milênio, que é o reino de 1000 anos. E é por isso que ele vai inspirar Adolfo Hitler. Quando Adolfo Hitler fala no terceiro Reich, qual era o primeiro Reich? O primeiro Reich foi exatamente organizado pelo Papa Leão III. O comentário prossegue. O primeiro Reich foi criado pelo Papa Leão III e Carlos Magno. O segundo Reich pelo imperador Guilherme II, de 1871 a 1918. E o terceiro Reich com Adolfo Hitler. A base do primeiro Reich era Carlos Magno, que era o rei da Europa naquele momento, pegando principalmente a região da França, da Alemanha. Havia muita semelhança entre Carlos Magno e Hitler. O Papa apoiou, comandou a guerra de Carlos Magno contra os pagãos. O Papa, ele deu ordem a Carlos Magno que ele deveria implantar o reino de Deus na terra, e os pagãos que não aceitassem deveriam ser mortos. E foram anos de guerra. Diz a história que teve reis pagãos que aceitaram o batismo católico só para encerrar a guerra. Uma coisa absurda, mas tem aqueles que insistem em dizer que a Igreja Católica era a verdadeira Igreja de Jesus. Eu sempre digo, a história mostra como essa instituição é perigosa, já que ela, naquele momento, estava fazendo com que o pior espiritismo da história da humanidade, que foi o espiritismo celta, o espiritismo pagão, se submetesse a ela. Porque, claro que o espiritismo celta não estava se submetendo ao cristianismo, estava se submetendo à Babilônia apocalíptica. O comentário prossegue. O Papa Pio XI apoiou a guerra de Hitler contra os comunistas. Em especial, quando Adolfo Hitler começou a criticar principalmente os comunistas e os judeus, o Papa ele apoiou Adolfo Hitler. Eu vou mostrar alguns textos aqui que realmente falam da influência do Papa para que a Igreja Católica da Alemanha não criticasse Adolfo Hitler. Inclusive, quando termina a Segunda Guerra Mundial, o Papa ele se opõe à criação do Estado judeu, para mostrar que essa instituição ela não segue a Bíblia, porque a Bíblia é clara em anunciar que o reino de
Israel seria restituído, que Jesus voltaria exatamente para reinar sobre Israel. O papado manteve a supremacia sobre o Império Romano a ponto de determinar quem seria o rei que implantaria o reino que duraria 1000 anos, ou seja, para mostrar que ela realmente está assentada sobre os reis da terra e está se prostituindo com eles. Por quê? Porque ela vai dizer que ela era representante de Deus e que havia uma ordem de Deus para Carlos Magno realmente matar os pagãos. E não vai ser só nas guerras de Carlos Magno contra os pagãos. Todas as cruzadas, elas serão dirigidas por esses imperadores que foram controlados pela Igreja Católica. A Igreja Católica que projetou as cruzadas. O comentário prossegue. De onde vem a expressão uma solução final, dirigida de Adolf Hitler ao Papa Pio XI? Adolf Hitler mandou uma carta ao Papa Pio XI dizendo, olha, eu estou propondo a vocês uma solução final. Por que dessa solução final? Hitler olhava para a história e observava a Igreja Católica trabalhando pelo extermínio dos judeus. Ele propôs uma solução final para a eliminação dos judeus, ou seja, o que a Igreja Católica tentava há séculos. Ele disse, olha, agora eu tenho um projeto para concluir essa sua tentativa de eliminar os judeus. Nós sabemos por que a Igreja Católica fazia isso. Como instituição a serviço do dragão, ela queria destruir tanto os judeus quanto a verdadeira igreja. Vamos lembrar que o Papa Damaso I, lá no ano 380, ele assinou o Edito de Tessalônica, proibindo o funcionamento de qualquer igreja que não seguisse o rito de Roma, que já era um rito pagão, cerca de 60 anos depois de Constantino. Então, ele assinou esse edito dizendo que iria perseguir essas igrejas, que elas não tinham autorização para funcionar no Império Romano. E ele usou a força do Império Romano para perseguir. Cerca de 30 anos depois, Agostinho de Hipona apoiou essa atitude e elaborou a doutrina que é chamada Teoria da Guerra Santa ou Teoria da Guerra Justa. Então, algumas pessoas hoje, no meio evangélico, estão se mostrando simpáticos a essa instituição, ou as filhas dela, que são as igrejas reformadas, mas tem que saber que essas instituições, elas estão aí para acabar com a fé cristã. Sabemos que não vão conseguir, mas estão enganando a muitos, estão levando muitos para o inferno. O comentário prossegue. Hitler discursava para os reformados luteranos e dizia que estava reproduzindo o que Lutero sugeriu, queimar as sinagogas e matar os judeus. É verdade. Lutero escreveu uma obra dos judeus e suas mentiras e ele sugeriu que as suas sinagogas deveriam ser incendiadas. Adolf Hitler incendiou as sinagogas e ele disse para os luteranos, para a igreja luterana da Alemanha, que é a igreja oficial da Alemanha até hoje, olha, eu estou fazendo o que o fundador do protestantismo projetou. Então, essa ligação dos católicos com o Sacro Império Romano Germânico, de quem Adolf Hitler se inspira, e também com os protestantes, é algo que reforça o que eu tenho ensinado nas igrejas, que as pessoas não estão dando ouvido. Essas instituições, elas trabalham para acabar com a fé cristã. O comentário prossegue. Os católicos alemães criticavam Hitler. Então aqui eu vou citar data e nomes para vocês poderem pesquisar, para verem que realmente o Papa ele influenciou para que os católicos não criticassem Adolf Hitler, porque ele estava cumprindo um projeto dos católicos, Então os católicos alemães criticavam Hitler,
mas em 12 de março de 1933, o Papa se reuniu com o cardeal Michael von Faulhaber, arcebispo de Munique. Nessa reunião foi determinada a mudança de curso. O arcebispo passou a defender: meditemos sobre as palavras do Santo Padre, que num consistório, sem mencionar o seu nome, indicou Adolf Hitler perante o mundo inteiro como o estadista que primeiro, depois do próprio Papa, ergueu a voz contra o bolchevismo. Então, isso está na história. Foi claro que o Papa ele apoiou Adolf Hitler. O comentário prossegue. A Igreja Católica não acredita que Jesus implantará um reino milenial na Terra. Isso pode ser visto nas palavras do teólogo católico Eusébio de Cesareia. Vamos sempre lembrar, Eusébio de Cesareia, a CPAD até traduziu, publicou o livro dele, mas ele é um teólogo católico. As igrejas que defendiam, acreditavam e defendiam o uso dos dons espirituais nesse período foram muito criticadas por Eusébio de Cesareia. E a partir disso, de Eusébio de Cesareia, a Igreja Católica, já organizada por Constantino, vai perseguir essas igrejas. O comentário prossegue. Ele, Eusébio de Cesareia, critica um intérprete chamado Cerinto, que defende um reino terrestre de 1000 anos. Veja o que ele diz. No entanto, também Cerinto, por meio de revelações que dizem ser escritas por um grande apóstolo, apresenta milagres com a mentira de que lhe teriam sido mostradas por ministério dos anjos, e diz que depois da ressurreição, o reino de Cristo será terrestre, e que novamente a carne que habitará em Jerusalém será escrava de paixões e prazeres, como inimigo das Escrituras de Deus e querendo fazer errar, diz que haverá um número de 1000 anos de festa nupcial. Ou seja, nós sabemos pouco sobre esse Cerinto. Se ele fala em ministério dos anjos, estaria errado. A verdade é que a Bíblia, principalmente no Apocalipse, a Bíblia fala de um reino que duraria 1000 anos aqui na Terra. Isaías, por diversas vezes, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 35, fala do reino do Messias implantado na Terra durante 1000 anos. Mas Eusébio de Cesareia, como teólogo católico, ele não acredita nesse ensino. O que a Igreja Católica acredita, que nós vemos na história, é que ela tinha essa missão de implantar esse reino. E faz isso exatamente nesse Sacro Império Romano Germânico. Esse é um exemplo. Nós veremos mais à frente que a Babilônia apocalíptica, ela não se restringe à Igreja Católica. Tem alguns hereges aí na internet que dizem que a Babilônia apocalíptica não pode ser a Igreja Católica, porque no momento que João foi revelado, a Igreja Católica ainda não tinha sido fundada. Não, isso não é verdade. A Babilônia apocalíptica, nós veremos mais à frente, o Apocalipse é claro em afirmar que ela existe há séculos, na verdade há milênios. Vai dizer que o Império Egípcio foi dominado por ela, pela religião criada na Babilônia, por Nimrod e Semíramis, depois o Império Assírio, o Império Babilônio, o Império Medo-Persa, grego. Ele diz que esses 5 impérios foram dominados pela Babilônia apocalíptica. Então ela já existia. E nos dias de João, ela já existia assentada sobre o Império Romano, que era a besta, a 4ª besta de Daniel capítulo 7. Todos eles eram vítimas da Babilônia apocalíptica. Então a Babilônia apocalíptica é uma religião fundada na Babilônia por Nimrod e Semíramis. O que vai acontecer com a Igreja Católica no ano 312? Constantino, que nunca se converteu a Jesus, ele dedicou inclusive a sua vitória, em que ele se tornou o dominador do
Império Romano, ele dedicou a sua vitória ao Sol Invicto. O Sol Invicto era como eles adoravam Júpiter, que era chamado de o Sol Invicto, tá bom? Ou Mitra, que também era chamado de Sol Invicto. Ele dedicou, na verdade, a sua vitória a esses personagens, essas fábulas. Ele nunca dedicou a Jesus. Quando alguém perguntava, mas quem é o Sol Invicto? Ele perguntava, qual a sua religião? Se fosse romano, né, ele dizia, então foi a Júpiter. Se era um suposto cristão, ele dizia, Jesus é o Sol. Né? Se fosse aos celtas, os celtas adoravam também o Sol. Né? Era o símbolo de Odin, então eles diziam, é a Odin. Então, isso aí está provado na história. Constantino nunca foi cristão. Ele organizou, com características e personagens do cristianismo, a religião da antiga Babilônia. Isso está claro em como eles vão colocar, por exemplo, o dia 25 de dezembro, que era o dia do nascimento de Mitra. A história comprova isso, não existe a menor dúvida. Eles botaram como o dia do nascimento de Jesus. Era a organização de um paganismo. E depois eles vão prosseguir. Toda a religião do mundo pagão será inserida na Igreja Católica.